Existem poucos Lords Sith na história que podem ser comparados ao terror imposto pelo Darth Malgus. Nos dias da Velha República, o Império Sith retornou com uma força devastadora para guerrear contra a República e contra os Jedi. Séculos antes, os Sith tinham quase sido totalmente exterminados após a Grande Guerra do Hiperespaço. Por isso, cada guerreiro carregava um ódio profundo e uma sede de vingança insaciável em seus corações. Liderados pelo Imperador Vitiate, os Sith estavam prontos para recuperar o que era seu por direito. Mesmo nessa era cheia de guerreiros poderosos, o Malgus se destacava como uma força da natureza. Ele não tinha paciência para mentiras e jogos políticos do Conselho Sombrio lá em Dromund Kaas. Malgus subiu na hierarquia de um jovem chamado Veradum até um assento de poder usando apenas a sua força bruta. Segundo os registros de Palpatine, os feitos de Malgus no campo de batalha, eles nunca foram duplicados por ninguém na história dos Sith. Malgus era nada mais que o Darth Vader de sua época. Ele era um campeão absoluto, gente, um titã que não conhecia limites no campo de batalha. A Grã-Mestra Jedi Satele Shan escreveu sobre ele em seu diário muitos anos depois. Ela descreveu Malgus como a personificação mais poderosa do lado sombrio que ela já havia sentido em sua vida. Essas foram as suas palavras. Naquela época, gente, Malgus, ele era apenas um aprendiz de Darth Vindican, mas ele já emanava um poder que era assustador. Satele Shan lutou na Grande Guerra Galáctica por décadas e ela enfrentou Sith de todos os níveis. E mesmo assim, ela afirmava que o foco de Malgus era algo que nenhum outro Lord Sith possuía em sua era. Ele não era apenas um poder bruto descontrolado que atacava qualquer um sem pensar. Malgus era, na realidade, gente, um furacão de ira, mas era uma ira controlada e temperada com a paciência e a visão tática. Ele sabia exatamente quando avançar com agressividade e quando esperar que seus inimigos errassem. Ele era determinado a destruir qualquer um que ficasse em seu caminho através de nada mais que a força bruta. A sua devoção era tão grande que ele até mesmo sacrificou a sua própria amante, a mulher que ele amava, a Elina Daro, simplesmente para eliminar a sua última fraqueza. Darth Malgus, ele acreditava que um verdadeiro Sith deveria ser movido apenas pelo conflito e pelo poder. Malgus odiava a corrupção e o preconceito que existia dentro do Império Sith tradicional. Ele achava que o racismo contra espécies não humanas enfraquecia o exército imperial. Por causa disso, ele acabou fundando o seu próprio, entre aspas, novo império, anos mais tarde. Seu governo, gente, era uma meritocracia pura, onde o poder vinha através do esforço da pessoa e não do sangue. Ele permitia que qualquer pessoa pudesse subir na hierarquia baseada simplesmente em sua ambição e nas suas conquistas pessoais. O Malgus, ele era a prova que essa filosofia funcionava, pois ele mesmo odiava os jogos da influência, e ainda assim ele mesmo subiu na hierarquia do Império Sith. Sua força era tão esmagadora, gente, que nem o Imperador Vitiate podia ignorar sua importância. Ele era visto como uma ameaça por quase todos os outros membros do Conselho Sombrio. A sua única preocupação real era a eficácia militar e a pureza do ideal de guerra dos Sith. Darth Malgus era famoso por sua força colossal e a sua altura de 2,10 metros. Ele dominava a habilidade passiva conhecida como a Fúria da Força, a Force Rage. Essa técnica, ela permitia que ele inundasse o seu corpo com energia sombria para aumentar a sua força e velocidade. Malgus usava esse poder de uma forma tão natural quanto respirar durante o combate. A sua fúria era constante e alimentava os seus músculos com uma resistência sobre-humana. Utilizando a forma de combate 5 de Emsou, um estilo de luta focado em esmagar as defesas do seu oponente, Malgus absolutamente aniquilava todos no campo de batalha. Malgus também usava muitos golpes desarmados, por incrível que pareça, como chutes e socos no meio de um duelo de sabre de luz. Seus chutes eram tão poderosos que podiam até mesmo dobrar um cavaleiro Jedi ao meio instantaneamente. Em um duelo contra o seu rival Darth Adras, Malgus quebrou as costelas do cara apenas com um chute certeiro. Ele costumava erguer mestres Jedi facilmente pelo pescoço e esmagar as suas traqueias com uma única mão, parecendo o Lord Vader. Esse era o modo favorito dele de finalizar aqueles que o desafiavam pessoalmente. A resistência de Darth Malgus ao dano físico era algo que beirava o impossível para um ser vivo. No livro Deceived, Darth Malgus é descrito descendo de uma nave como um meteoro de pura escuridão. Ao atingir o solo, ele liberou uma onda de choque que estilhaçou todas as
pedras ao redor. E em uma única batalha, Malgus conseguiu sobreviver a uma explosão de microfoguetes e até mesmo a uma granada sônica. Depois desses impactos, Malgus se levantou tranquilamente e ele ignorou toda a dor, continuando assim a sua matança. Na batalha de Alderaan, gente, Salteo Shorn jogou uma montanha inteira de pedras em cima de Darth Malgus. Embora depois dessa luta ele tenha sido ferido, e passou a usar um respirador, ele nunca perdeu sua letalidade. Malgus confiava tanto em sua resistência física que muitas vezes ele até mesmo ignorava a defesa para focar apenas no ataque. Ele transformava sua própria dor, muitas vezes, em uma fonte inesgotável de poder para o lado sombrio. Durante sua longa carreira militar, o Malgus raramente perdia duelos contra Jedi. Uma de suas maiores vitórias foi contra o próprio mestre Kalsen Darak, o tutor de Salteo Shorn. No famoso ataque lá de Coruscant, ele invadiu o Templo Jedi de uma forma triunfal e brutal. Lá no templo, gente, ele enfrentou até mesmo o mestre Jedi Venzalo, um herói da República que era considerado invicto. A batalha terminou com Malgus empalando Zalo com seu sabre de luz em um golpe de mestre no meio de sua barriga. Malgus sentiu um grande respeito pelo Venzalo e considerou a sua morte uma honra para ambos. Mesmo quando a padawan de Venzalo, a Erin Lanier, tentou se vingar, ela não chegou nem perto de ser páreo para ele. Ele movia o seu sabre tão rápido que criava uma espécie de barreira impenetrável contra tiros de blaster. Isso era uma demonstração clara da sua maestria da forma de combate 3 Chorizo, a mesma forma de combate do Obi-Wan Kenobi. Ele usava ela especialmente para se proteger nos campos abertos. Ele transformava sua lâmina vermelha em um escudo de energia que nada atravessava. Além da esgrima, o domínio de Malgus sobre os poderes da força era também incrivelmente opressor e cruel. Ele conseguia dominar os outros usuários da força através da sua pura vontade e foco mental. Malgus já segurou uma nave de transporte em pleno voo, impedindo a sua decolagem, assim como o Lord Vader. Ele também era um mestre absoluto no uso do relâmpago da força, só que em grande escala. Em uma batalha, uma certa vez, ele disparou relâmpagos que mataram 2 padawans Jedi que estavam apenas no caminho dos relâmpagos. A energia dos seus relâmpagos era tão forte que tornava a carne da vítima translúcida antes de fritar os seus órgãos internos. Mas o seu poder mais raro, gente, era sem dúvidas o Grito da Força, também chamado de o Force Bellow, que completamente destruía a matéria física. Malgus já usou esses gritos para despedaçar pilares de pedras e atingir inimigos com estilhaços. Em uma certa ocasião, ele invadiu uma nave e ele soltou um grito que estourou os tímpanos de toda a tripulação. A vibração foi tão potente que explodiu caças espaciais que estavam voando perto da nave que ele estava. O que tornava Malgus mais especial era sua mentalidade de soldado e a sua lealdade com as suas tropas. Ele não era um Lord Sith que ficava escondido em um trono enquanto os outros morriam por ele. Durante o cerco de Ord Radama, ele viu que seus soldados estavam presos sob fogo pesado. Malgus então os colocou na linha de frente, utilizando seu sabre para bloquear centenas de tiros de blaster. Ele agia como um escudo humano para que seus homens pudessem avançar com segurança. Ao encontrar um campo de minas, ele uma certa vez usou a força para arrancar uma rocha imensa de uma montanha e ele empurrou essa rocha à frente do exército para detonar todas as minas com segurança. Malgus, gente, ele tinha um respeito eterno de seus soldados, porque ele corria os mesmos riscos que eles, assim como o Lord Vader. Ele era o predador alfa que liderava a caçada, ele liderava o seu bando na vanguarda, sendo sempre o primeiro a entrar em combate. Se o Malgus estivesse vivo na era das Guerras Clônicas, a Ordem Jedi, gente, estaria em um perigo gigantesco. Ele superaria o Grievous facilmente em brutalidade e não aceitaria as falhas de um exército de droides. Malgus teria liderado seus soldados pessoalmente, esmagando o Conselho Jedi ali de frente. Ele era a personificação do que acontecia quando o lado sombrio é focado apenas na conquista. Malgus provou pra gente que o poder real, ele não vem da política, mas da vontade pura de um guerreiro. Agora deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre o poder de Darth Malgus? E se você gostou do vídeo, cara, seja poderoso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.